Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, o seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, sempre com vocês aqui, o seu plantão. Nossa, errei tudo. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, sempre com vocês aqui. E comigo, meu amiguinho, o Lucas. Seu plantão de host ia ser interessante. Seria ótimo. E aí, meu amiguinho, e aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Sejam bem-vindos à sua dose semanal de nerdice e teologia. Hoje, talvez uma dose mais teológica do que nerd. Eu acho que é uma dose bem mais teológica do que nerd. Mas, ainda assim, se você curte o nosso trabalho aqui, se você curte nossos podcasts, nosso conteúdo, e ajuda a gente, curte, comenta, compartilha, faz o que é preciso. Aí onde você está ouvindo o nosso podcast, vai lá no nosso Instagram, nosso YouTube, Spotify, sei lá onde você está vendo, e faz o que eles pedem para fazer ali e ajuda a gente a tornar o Dois Nerds mais conhecido. É isso, lembrando que comentários, curtidas e compartilhamentos no Instagram ajuda a gente demais. E o nosso cast está tanto no Spotify quanto no YouTube, então se você assistir um ou no outro, você pode colocar no outro só para ajudar a gente a ganhar número. Olha só que coisa bonita. Meu amiguinho, hoje é bem teológico, amiguinho. Hoje a gente vai falar do profeta Isaías. É isso aí, profeta Isaías, um dos maiores livros do Antigo Testamento, creio que depois do Salmo, da Bíblia de uma forma geral, né? Creio que depois dos Salmos é a maior porção. O profeta Isaías tem 66 capítulos, é uma obra bastante extensa, e é um profeta que atuou por um período ali no reino de Judá, é um dos profetas clássicos que a gente chama. A gente pode ter aí os profetas anteriores, Elias, Eliseu. São profetas que não foram escritores, né? Elias e Eliseu foram profetas que realizaram milagres. Temos também aqueles profetas que são próximos aos reis. No entanto, eles não exerceram muitos textos escritos ou não têm muitos milagres também, que são anteriores ao Elias e ao Eliseu ainda. É o caso do Natã, é o caso até do Samuel também. Temos o próprio Moisés e Abraão, que são chamados de profetas também, em alguns contextos. Mas todos esses casos são casos menos conhecidos ou mais excepcionais do exercício profético. A gente vê os profetas, conforme a gente conhece, que são escritores, que escrevem mensagens de Deus ao povo. A gente tem ali a partir do profeta Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, os primeiros desses profetas. Isaías está pregando no Reino do Sul. O Reino do Sul ainda está de pé, não caiu ainda, né? O Reino do Sul. O Norte também ainda não caiu, está na iminência de cair. O Norte está perto de cair. Acho que Isaías presencia a queda do Reino do Norte, inclusive. E é um profeta que anunciou várias coisas, inclusive a respeito do Messias. Tem muitas profecias sobre o Messias, é um dos textos mais usados no Novo Testamento, junto com os Salmos. O livro mais citado, se minha memória não falha, ainda são os Salmos, ali no Novo Testamento. Mas Isaías está entre os mais citados também, por ter inúmeras profecias a respeito do Messias, ele aparece várias vezes no NT. E um tema que sempre vem à tona, meu amiguinho, sempre não, deixa eu mudar aqui. Tema que veio à tona em algum momento aí na história da teologia bíblica foram algumas questões sobre a autoria do livro de Isaías. O livro de Isaías ele tem uma característica, se você ler ele até o capítulo 39, você parece que está lendo um livro. Quando você inicia o 40 e segue até o final,
parece que você está lendo outro livro, porque o texto ele muda radicalmente. Há uma transição muito pesada. E por conta disso, muitos teólogos do período crítico da nossa teologia bíblica começaram a questionar se nós não teríamos ali a possibilidade de mais um autor, de um outro autor, melhor dizendo, para o livro de Isaías, a partir do capítulo 40. A gente pode observar o livro e talvez a pessoa esteja pensando assim, nossa, mas eu não percebi essa mudança drástica na leitura. E realmente é algo que a gente faz, passando por uma leitura, a gente pega a Bíblia lá, vai ler, vou ler aqui, ou quando você lê picado, ou quando você lê por um todo, assim, a gente não vê isso. Não vê mesmo. Na tradução para o português e do jeito que a gente tem nossas Bíblias online ou impressas, a gente, sim, no dia a dia não vê essa diferença. Mas quando a gente faz essa leitura mais detalhada do original, quando a gente pega as fontes encontradas, né, os documentos encontrados, é perceptível no hebraico essa diferença, na forma de portar, de texto, as palavras a serem usadas. Né? Então é como se você estivesse lendo um livro de dupla autoria, um capítulo é uma pessoa, outro capítulo é outra pessoa. Você percebe que tem um vocabulário diferente, um usa umas palavras, outras palavras, né? Então é bem difícil de perceber numa leitura reta. Né? Vou ler aqui para nós leigos do dia a dia. Agora, quando a gente olha mais esse pessoal crítico, eles estavam querendo achar pelo em ovo. Eles estavam querendo identificar na Bíblia tudo que eles pudessem realmente criticar, pontuar. E aí eles perceberam essas diferenças. Então, assim, quando a gente fala, nossa, é nítida a diferença para quem tá fazendo um estudo mais aprofundado, para quem tá pegando uma tradução ali, principalmente, por exemplo, uma NTLH, não vai ver diferença. Porque a Bíblia já está toda alterada, ela já está toda transformada para ficar uma leitura mais fácil, né? Então não se assuste se você nunca percebeu isso. A maior parte das pessoas nunca percebe. Mas há essa diferença, efetivamente, e não só no teor da forma da escrita, né? Mas também no teor do conteúdo. A gente tem uma migração do conteúdo. Percebe-se que é outro momento histórico ali. A outra fala é uma mensagem diferenciada que o profeta está fazendo no primeiro pedaço, no segundo momento. Como mencionamos aqui, toda essa questão ela surge no contexto crítico, né? O contexto crítico é essa teologia ali do século XVIII, XIX, que vai surgir com mais força. Isso é importante, inclusive, citar, gente. Até o século XVIII não havia dúvidas a respeito do livro de Isaías. Isso é algo interessante. A tradição da igreja ela nunca se preocupou com a autoria do livro de Isaías. Até porque o Antigo Testamento ele foi reconhecido pela igreja como sendo autoridade já antes dos tempos de Jesus. Os judeus já reconheciam a autoridade dos 39 livros do Antigo Testamento. Eu acho importante a gente começar por aqui, antes da gente começar a falar um pouco sobre a possível outra autoria de Isaías, porque no final das contas, isso não invalida a autoridade do texto. Exatamente. Os judeus reconheciam a autoridade desse livro. Gente, os judeus foram bem rigorosos nos livros que eles reconheceram como sendo autoridade de escritura, né? Os textos que eles reconheceram como autoridade sobre a vida deles. E eles reconhecem o livro de Isaías em seu inteiro teor, em seus 66 capítulos. Mas eles sabiam que era de Isaías ou de outro autor? Se sabia ou não sabia, eu não sei. O que me parece é que esse não foi o ponto fundamental. Se há um outro autor, isso não foi um problema para eles reconhecerem. Eles mais do que a gente deveriam saber. Exatamente. Os cristãos, a igreja, ela herda esse reconhecimento da autoridade de Isaías. Nós não questionamos, visto que os judeus foram muito rigorosos na sua seleção de livros do Antigo Testamento. Então, só vai vir 18 séculos depois que os teólogos críticos, que a gente chama, que são esses caras que começaram a analisar o texto bíblico a partir não mais só da teologia, mas a partir da história, da arqueologia, da geografia, da literatura. E não é ruim analisar dessa forma, o problema é quando você só analisa dessa forma, que foi o que aconteceu, né?
as ciências humanas que auxiliam a teologia tiveram mais peso na decisão do que a própria teologia. E esses caras começaram a questionar a possibilidade de ter um Isaías diferente. Também queria, antes de entrar em mais detalhes do porquê que eles fizeram essa divisão, tudo isso acontece antes da descoberta dos rolos do Mar Morto. Eu não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar dos rolos do Mar Morto. Mas provavelmente, comentou, eu não lembro se a gente já comentou ou não, por isso que eu fiquei na dúvida. Pois é. Bem, mas se você... comentamos novamente. Exato. Que se você quiser dar um Google, você que está ouvindo a gente, essa é uma das grandes descobertas arqueológicas do século XX. Mais ou menos anos 40, anos 50 que eles foram descobertos. Esses manuscritos são cópias de autógrafos, ou seja, cópias de originais de textos do Antigo Testamento, talvez os mais antigos que nós temos hoje. Foram descobertos lá na região de Qumran, né, uma região que tinha uma comunidade de essênios, que era um grupo de judeus, que preservaram alguns desses escritos numa série de cavernas. Gente, esses escritos foram tão revolucionários que eles mudaram, inclusive, algumas traduções bíblicas, porque daí nós tivemos contato com outros textos mais relevantes que interferiram em algumas traduções de Samuel, por exemplo. E no caso de Isaías, em especial, e isso é muito interessante, Isaías foi encontrado os 66 capítulos na sua integralidade. Não há... Que é algo difícil, é bom o pessoal entender isso, que a gente tem pedaços de muitos documentos às vezes. Às vezes a gente tem um texto, sei lá, de Daniel, que tem a Daniel do 1 ao 6. Em um outro lugar foi encontrado do 3 ao 8. Mas às vezes não foi encontrado inteiro Daniel. Tô dando um exemplo, tá, gente? Exatamente. Então, assim, encontrar 66 capítulos de Isaías, um livro grande, robusto desse, na sua totalidade, cara, isso realmente é algo que... Porque daí você vai ter do começo ao fim uma única linguagem feita por uma única pessoa que valida que esse texto é um único texto. Isso. Então, assim, mostra pra nós esse texto, esse reconhecimento que o judeu tinha de um livro só. No entanto, é lógico, o texto é o mesmo que vai basear a nossa tradução de Isaías. Isso também foi conferido. Então continua tendo essa situação, essa questão. Por que muda-se tanto a forma de escrever e a ênfase teológica de 1 a 39 em relação a 40 a 66? Então, apesar dos manuscritos terem sido achados, a dúvida persiste. O porquê? Deve ter alguma razão. E aí eu acho que a dúvida é legal, a questão é legal. Por que Isaías muda radicalmente na sua primeira parte em relação à sua segunda parte? Essa é uma dúvida relevante. E a gente vai desenvolver um pouquinho aqui. Caso você nunca tenha lido ou nunca prestou atenção, quais são essas diferenças, né? A gente não vai aqui pegar o texto bíblico na íntegra, gente, não dá tempo. Mas a gente vai levantar aqui algumas diferençazinhas rápidas que tem entre essas duas partes do texto. Historicamente falando, dentro da realidade do que o livro se propõe a falar, entende-se que essa divisão acontece aí no momento do exílio, né? Metade do livro seria pós-exílico, então, como o Lucas falou, o sul ainda estava em pé. E parte do texto seria exílico para pré-exílico. O começo do texto é pré-exílico. Eu sempre confundo se escolher pré-exílico, né, a primeira parte. E a segunda parte seria pós ou até exílico. E aí tem quem diga que parte dele é exílio, que parte dele é pós-exílico, quem divide em 3, em 2, é outro rolê, né? Mas então, o exílio é muito grande. Quantos anos de exílio, amiguinho? Eu sou ruim de números. Babilônia foi em torno de 70 anos. Então é um dos argumentos, pessoal, para falar assim, cara, o cidadão já era velho, já era profeta, escreveu pré-exílico, vai escrever pós-exílico, não dá pra ser a mesma pessoa. Dá. Na Bíblia... E eu acho que 70 anos é muito justificável mudar a literatura do cara, mas tudo bem. Mas, assim, é perceptível a mensagem dele, uma mensagem de
né, de destruição, de olha, vocês vão cair, porque o mundo tá pecando, porque tá acabando tudo, porque vocês estão tudo errado. E aí depois aquela mensagem de, olha, tenham esperança no Salvador, tenham esperança Israel, ó, se anime Israel. Então é muito diferente essa mensagem, por causa desse período, né, pré-exílico, exílico, pós-exílico. Então Isaías é um cara que vai trabalhar com toda essa área, e esse é um dos pontos, historicamente falando, no que decorrer do seu texto, a gente tem esse ponto, além dos detalhes que o amiguinho vai destacar pra gente. Tem a questão histórica é um dos fatores que mais pesa, viu, amiguinho? Essa questão histórica de parecer que não é só aparente, não é só informação de pesquisa, gente. Isso está no texto. Parece que a primeira parte não há ainda um exílio babilônico, sim um exílio assírio, né? Então a Assíria já invadiu o Reino do Norte e está pressionando. Tanto é que as partes finais da primeira parte ali, nos capítulos 34 a 37, se eu não me engano, a gente vê o rei Ezequias sendo pressionado pelos assírios. É um texto até que corresponde ao texto de Crônicas, ou de Reis, não lembro agora, que menciona a mesma narrativa histórica do rei Ezequias sendo pressionado pelos assírios. Quando a gente entra no 40, não tem mais assírio. O 40 ele já fala de um domínio babilônico. Então houve aí um salto histórico relativamente grande. Isaías ele já vai pregar por um período relativamente extenso. Ele passa ali por 4 reis do Reino do Sul, se minha memória não falha. Então ele já tem um largo período de exercício ministerial. Mas além dessas divergências históricas, a gente também tem algumas divergências não, divergência não é uma palavra legal. A gente tem algumas distinções teológicas, né, na ênfase teológica. Então, quando você vai lá para o texto do primeiro Isaías, né, vamos chamar aí o proto-Isaías, como chamam, né, do 1 ao 39, que é o pré-exílio, que seria o Isaías original, seria o Isaías durante o profeta que atuou nas cortes dos reis do sul. Então, esse Isaías, ele fala bastante sobre a nação ser governada pelo descendente de Davi. Há uma ênfase nisso, né? Há uma ênfase no rei messiânico. Não cita-se também nessa porção, isso é uma questão teológica muito pertinente. Ele não cita em nenhum momento um remanescente fiel. Isso é um tema muito presente na maioria dos profetas. O proto-Isaías não menciona um remanescente fiel. Por quê? Porque ainda não houve exílio, né? Então não há ainda não houve essa necessidade de bater tanto nesse assunto, tá? Então, pelo menos é a teoria que a gente pode levantar, que não há citação de remanescente fiel na primeira parte do livro. E tem muito contexto histórico na primeira parte do livro. Então ele cita várias vezes, como mencionei aqui, essa invasão babilônica. Ele cita também em outros momentos, ele cita, ele personaliza alguns reis. E a gente vai acompanhando esse raciocínio do profeta dentro da história do povo de Deus. Quando a gente vai para a segunda parte, a ênfase teológica já é outra. Por exemplo, nós não temos um rei davídico sendo mencionado na segunda parte. A segunda parte, ela omite nomes de reis da descendência de Davi. Isso é uma mudança drástica, porque até aquele momento, até o 39, ele cita vários momentos os reis davídicos, né, os descendentes dele que estão reinando no sul. Na segunda parte, some. Na verdade, inclusive, parece até que na segunda parte, quem governa a nação são sacerdotes e levitas, o que favoreceria uma leitura talvez exílica ou até pós-exílica, onde de fato quem governou a nação foram sacerdotes e levitas. Nós temos também nessa segunda parte uma ênfase muito maior, não mais num rei messiânico. Não há tanto essa expectativa mais. O que surge um outro personagem que aí merece um cast à parte para tratar, não vai ser aqui, que é o servo sofredor. Esse servo sofredor aqui, que nem sempre é Jesus, na verdade, na minoria das vezes, parece apontar para o Messias. É importante destacar isso. Esse servo sofredor, na minoria das vezes, é um apontamento messiânico. Na maioria das vezes, é o próprio povo de Israel.
Ficou curioso? Manda nos comentários se vocês querem um cast sobre isso. Podemos falar um pouquinho sobre isso. Esse é um tema muito interessante e bonito ali no Deutero Isaías. Deutero seria essa parte posterior do Isaías, segundo Isaías. Também nessa segunda parte, meu amiguinho, a gente tem remanescente fiel. Ele aparece várias vezes, dando a ideia de que já houve um exílio, já houve uma destruição, mas haverá a esperança. Nada foi perdido. E também é importante mencionar que não há um contexto histórico enraizado no Deutero Isaías. Ele não cita quem é o rei que está em vigência, ele até cita o Ciro, a Babilônia, mas ele não nos dá informações históricas para dizer em que momento do governo babilônico ou em que momento do governo de Ciro, que aí já é o rei persa, né? Em que momentos da história desse indivíduo, dessa nação, nós estamos falando. É muito louco pensar que o texto passaria de um momento pré-exílico para um momento, sei lá, tipo, pós-Daniel, né? Que o Daniel é um cara que, historicamente, ele bate bem Babilônia, Pérsia, ele vai passando rei por rei, assim. O cara simplesmente pula para um momento que foi Babilônia. Não, se ainda estava no exílio, já estava no exílio persa, assim, já. Então, tem essa diferença, é muito louco isso. Eu acho que os caras deviam ter ficado doidos na época, quando perceberam a diferença. Exatamente. E aí, talvez você que ouviu tudo isso e vai ler o livro com calma, pense, tá bom, deve ter 2 autores. Tem a possibilidade de ter 3 autores também, tá, gente? Mas eu não vou entrar nessa minúcia, eu acho que daí já é forçado demais. Mas tem gente que divide ainda, tem um terceiro Isaías ali, tem quem jogue essa possibilidade, que é do 56 ao 66. Que daí seria pré-exílico mesmo. Não, seria... pós-exílico mesmo. Isso. Ai, meu Deus do céu, Beto. Acorda, Beto. Pós-exílico, exato. Isso. O Proto-Isaías seria pré-exílico, o Deutero exílico e o Trito pós-exílico. Por quê? Só uma informação por quê. Justamente porque essa porção final do Deutero Isaías, ela enfatiza mais a mensagem do remanescente fiel. Ela enfatiza mais as questões pertinentes para uma nação que está voltando para Jerusalém, está se restabelecendo ali, falando dessa nação grandiosa e tudo mais. Então assim, gente, apesar dessa possibilidade, reforço aquilo que falamos no início. Ter mais de um autor em Isaías seria problemático para nós reconhecermos a autoridade de Isaías? Seria problemático para a nossa fé de que a palavra ali tem autoridade, é canonizada? Eu acho que não. Sinceramente, eu estudei isso em teologia na faculdade, vi isso no mestrado e nunca em nenhum momento senti que minha fé foi abalada. É muito comum nos textos bíblicos, e não só em Isaías, mas em outros textos bíblicos, a gente ter às vezes mais de um autor. O livro ele recebeu um nome, às vezes vir autografado, mas ele não ter um único autor. Inclusive nos profetas, há essa teoria também no Miqueias, há essa possibilidade também no Oséias, que já levantaram também essa possibilidade, no Amós já levantaram essa possibilidade. Então assim, não é algo novo você ter a possibilidade de mais de um autor. Inclusive, esse autor não precisa ser alguém aleatório, pode ser até um discípulo do próprio profeta. Eu acho que essa é uma teoria muito legal, né? Que uma escola profética de Isaías, Exato. As pessoas que aprenderam aos pés de Isaías continuaram a obra dele. Tá legal. Exatamente. Legal. Tem a possibilidade, mas ainda assim, tem a possibilidade dele ter escrito todo esse livro? Cara, até tem. Se ele começou a escrever, sei lá, com seus 20 anos ali, o Proto-Isaías, supondo aí que ele vai viver seus 90 anos. Cara, é provável que ele tenha escrito todo o livro. Mas também é provável que não, é muito mais provável que não, na minha opinião. Mas tá tudo bem, não é sobre quem é o autor. Há autoridade nesse livro. Esse livro tem autoridade canônica. O Espírito Santo inspirou o profeta Isaías e outros autores envolvidos e os redatores que vão talvez juntar tudo isso. E esse livro tem autoridade do Senhor. E isso é que importa.
Esses detalhes que a gente tá dando aqui pra vocês, gente, são curiosidades teológicas, ajuda a gente a interpretar melhor os livros, e é isso. Mais nada. É importante a gente, né, você falou mais cedo, né, a crítica, ela é legal. Você se pergunta por quê, como, quando, o que aconteceu aqui? A gente precisa, ou precisou, porque já foi o período da crítica bíblica, questionar essas coisas para a gente entender melhor. Então, saber que há uma possibilidade de uma dupla autoria no livro de Isaías não diminui ele, aumenta. Mostra ainda mais quão poderoso e quão controlador é nosso Deus. Porque tudo isso está no controle dele. Né? Ele usar pessoas diferentes com 70 anos de diferença para nos dar uma mesma mensagem. Porque a própria Bíblia já tem isso, seus montes de autor. Nunca sei quantos são, não vou entrar nesse aspecto. Você deve saber decor, não sei. Sou ruim de número. 60 autores, whatever, sabe? Igual o livro de Salmos. Tem vários autores e não tem problema. Os livros das crônicas, não foi uma pessoa que escreveu, foi um grupo de pessoas que escreveu as crônicas do Império de Israel. Isso é belo. Isso mostra o cuidado de Deus. Isso mostra o cuidado do Espírito ao inspirar as pessoas que escreveram aquilo, que quiseram passar essa mensagem. E mais importante de tudo isso, minha opinião, é lembrar que a Bíblia é um livro de revelação. Então, pouco importa a quantidade de autores, o que importa é que a revelação da pessoa de Cristo está exposta no texto de Isaías de alguma forma, em alguma construção, para chegar na cruz de Cristo. Como todos os profetas, esse é o objetivo que a gente vê nesses textos, né? Então, fica a curiosidade, mas não é para isso gerar dúvidas no coração de vocês. Pelo contrário, é para gerar mais certeza ainda do poder de Deus. Eu não lembro se nós já falamos aqui sobre canonização. Sinceramente, eu não sei se você lembra, se a gente já falou sobre isso ou não. Cara, eu tô com uma pauta pra fazer um vídeo sobre isso. Faz um ano e meio que eu tô com essa pauta feita e eu nunca fiz o vídeo. Mas não lembro de termos falado. Então, assim, gente, no final das contas, também eu acho que a grande lição que acho que a gente pode, que eu gostaria, né, de trazer talvez aqui no final de cast tudo isso mostra para nós e reforça que a Bíblia ela tem um único autor, que é o nosso Deus. O fato de que nós temos vários livros anônimos ou várias dúvidas sobre a autoria de livros, para mim, Lucas, depois aí, eu e Beto estudamos teologia, gente, de forma profissional, a gente estuda academicamente. Para mim, isso tudo demonstra, apenas renova a minha fé e a minha convicção de que a Bíblia tem um único autor. O fato de nós termos dificuldade de identificar autores humanos, de não termos convicções, é apenas um exercício nosso de humildade para reconhecermos que de fato não é uma obra que dependeu totalmente de seres humanos. Quem capitaneou as escrituras e sua produção foi o nosso Deus. Ele usou os seres humanos sim, tanto é que isso é um princípio de revelação. Ele utiliza na inspiração desses autores, na inspiração bíblica, ele utiliza autores humanos, sim, cremos nisso, mas quem está liderando esse processo, quem está à frente, atuando de forma soberana é o nosso Deus, o único autor das escrituras, é palavra dele, e é isso. Isaías é palavra de Deus. Talvez tenhamos ali várias mãos participando dessa confecção, mas isso não invalida o fato de ser obra de Deus, reconhecida como palavras do profeta Isaías. E é isso. Basta. Para nós isso basta. É isso, meu povo. Só faltou o apelo. Só faltou agora. Você tem a oportunidade de se voltar para esse Deus. Levante suas mãos aos céus. É isso, porque, cara, não dá pra falar de teologia sem falar de Cristo, sem falar desse poder maravilhoso do nosso Deus. E na moral, pode me chamar de esquisito, não dá pra falar desse poder de Deus sem se emocionar um pouco. Eu sou meio desses, né? Sou penteca, me emociono mesmo. Mas é maravilhoso isso. Esse é o estudo da teologia que a gente gosta, né? Não há dúvida, não o questionamento,
mas a certeza de um Deus soberano que está acima de todas as coisas, que está acima do conhecimento humano. Amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo. Muito bom estar com você, meu amiguinho. Espero que tenham gostado do cast, pessoal, e nos vemos no próximo. Um beijo e um queijo.